Lindo, João 17, versículo 3. João 17, versículo 3 é o versículo chave juntamente com Romanos 1, capítulo 1, de 18 até o 24. Nós lemos já várias vezes nos demais estudos, mas hoje estamos utilizando João 17, versículo 3. Estamos aprendendo sobre quem é Deus, sobre a importância de nós conhecermos a Deus para que possamos desfrutar da vida eterna que Ele tem para nós, da santificação, da vida com Cristo, da vida abundante, da vida maravilhosa que Jesus tem para mim e para você. Nós agradecemos a Deus, mandamos um abração para o Júnior Garcia, a Betinha de Souza, a Aninha Caroline, está ali também, a Aninha do Caio, todo o pessoal, tanto pelo Instagram como também pelo Facebook. É uma alegria ter você aqui conectado conosco. Então vamos conectar agora o nosso coração com a palavra, o nosso coração com o céu. Se queremos ouvir a voz de Deus, não existe voz mais segura do que a palavra de Deus, do que as escrituras sagradas, do que a palavra que saiu da boca de Deus e que foi escrita por mais de 40 autores. São mais de 66 livros na Bíblia, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, 40 autores que por mais de 1.500 anos escreveram as palavras que saíram do coração de Deus para abençoar o nosso coração e a nossa vida. João 17,3, o texto sagrado diz, o nosso texto básico hoje, cujo tema é quem é Deus. João 17,3 diz o texto sagrado, e a vida eterna é esta. 2 pontos, pode ver. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então a pergunta que eu te faço nessa noite é: você quer desfrutar da vida eterna? Você quer participar da vida abundante que Jesus nos promete em João 10,10? Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Um pouquinho antes ele fala, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida abundante é uma vida de qualidade, a vida vivida no máximo de potencial. É uma vida de verdade, a vida eterna. Não é só quando a gente chegar no céu, querido. Nós começamos a desfrutar ela aqui na terra, cada dia, na presença do Senhor. Jesus diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E quem é o nosso Deus? Nós temos aprendido aqui, o nosso Deus é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus das Sagradas Escrituras, é o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E na continuação diz, e que conheçam também a Jesus Cristo, a quem tu, ó Deus, enviaste. Então, nós vamos passar a nossa vida toda, né, a partir do novo nascimento, a descobrir, a conhecer cada dia mais quem é Jesus. Um dos lemas de uma das maiores organizações missionárias do mundo, chamado Jocum, é lindo o lema, a missão da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Olha que coisa linda essa missão dessa grande organização para-eclesiástica, uma organização que trabalha do lado da igreja para apoiar a igreja no trabalho missionário, na conquista das almas, no evangelismo. A missão da Jocum é conhecer a Deus e torná-lo cada vez mais conhecido. E esse também é a nossa missão, querido, conhecer a Deus cada dia mais. É o que diz o texto sagrado e é o que nós vamos aprender em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender, em primeiro lugar, que Deus é bendito. Deus é bendito. Mas pastor, o que significa esse Deus bendito que tantas vezes o crente fala, né? Seja bendito Deus. Paulo falava muito nas suas cartas ao Deus bendito, santo, entronizado entre os querubins. O que é Deus bendito? Ou seja, Deus é bendito. Quando nós pensamos que Deus é bendito, irmãos, nós compreendemos que a bênção de Deus significa que Ele se deleita completamente em si mesmo e em tudo que reflita o seu caráter. Deus se realiza em si, se satisfaz em si, se deleita completamente em si mesmo. Ele não precisa da gente, nós já aprendemos, uma das características de Deus é que Ele é independente. Deus é o Criador, nós somos criaturas, e como criaturas de Deus, nós criaturas, seres criados e todo o universo, dependemos do Criador, que tudo sabe, que tudo vê, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente,
que é todas essas características e atributos que nós temos ensinado para vocês através dessa série de estudos. Mas Deus e a bênção de Deus significa que Ele, ou seja, o próprio Deus, se deleita completamente em si mesmo e em tudo o que reflita o seu caráter. Deixa eu te fazer uma perguntinha, querido. Será que você, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua escola, na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, você tem refletido o caráter de Deus? Nós temos aprendido sobre isso, sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades de Deus, as facetas do caráter de Deus. Pastor, o que é faceta? Facetas são as lâminas, né? As laterais de um diamante. Assim como Deus é precioso, é a riqueza mais insondável, mais maravilhosa que existe no mundo, o caráter de Deus é feito de várias faces. As facetas do caráter de Deus, os atributos de Deus, as qualidades de Deus. E é nisso que Ele se deleita. E Ele se deleita também quando eu e você refletimos o seu caráter. Uma das grandes frases, um dos grandes pensamentos e frases que nós temos aprendido nesse estudo é justamente isso. Quanto mais nós refletirmos o caráter de Deus no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, nas nossas tarefas cotidianas, queridos, mais nós glorificamos a Deus na nossa vida. Vou repetir, quanto mais eu e você refletirmos o caráter de Deus no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, no trato com os nossos filhos, no lidar com as nossas esposas, nos negócios que fazemos, qualquer plano ou propósito que estabelecemos, irmãos, quanto mais refletirmos o caráter de Deus, mais promovemos a glória de Deus através das nossas vidas. E isso é lindo. Ou seja, Deus mesmo é o foco de toda a felicidade. E é nele que nós temos o deleite. Querido, é na presença de Deus que há delícias perpetuamente, diz o salmista. É na presença de Deus que a plenitude de alegria. Você só vai se deleitar de verdade, você só vai ser feliz de verdade andando com o Senhor. Esse é o Deus bendito. É o Deus cujo a plenitude da alegria é encontrada nele mesmo. Quando ele viu o que ele havia criado, né, a sua criação, o texto sagrado nos diz lá em Gênesis 1:31, que viu Deus que tudo era muito bom. Nós vemos aqui um Deus se deleitando na sua própria criação. E esse é o desejo de Deus, querido, que eu e você venhamos a promover alegria no coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você tem promovido alegria no coração de Deus? Quando Deus olha lá dos céus para a terra e vê você, as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes, uma alegria surge no rosto de Deus, no coração de Deus? Um deleite vem no coração de Deus quando Ele olha para mim e para você? Ou uma tristeza? Irmãos, nós somos chamados para promover deleite no coração de Deus. Na medida em que nós caminhamos com Deus, nos alegramos no Senhor, somos felizes. Mas Deus em si mesmo também se deleita através da sua criação, através do universo, através dos seus filhos amados, daqueles que refletem o seu caráter no dia a dia. Quando Deus viu toda a sua criação, todo o Gênesis, no princípio de todas as coisas, depois de haver criado todas as coisas e descansado ao sétimo dia, Ele viu que tudo aquilo que Ele havia feito era muito bom. Deus não faz de qualquer jeito. Deus não faz meia boca. Deus não faz coisa ruim. Deus só faz aquilo que é bom, porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Nós vemos aqui uma indicação da satisfação dentro daquilo que Deus havia feito. E Deus fez você, Deus fez a mim, Deus fez a cada um de nós que estamos aqui em comunhão. Irmãos, às vezes quando olhamos para nós, vemos, poxa, mas como é que Deus, né? Deus deve ter muito bom humor quando me criou, quando me fez. Deus, esse Deus, poxa, quando eu olho para mim, parece que eu me sinto pequeno comparado a Ele. Realmente nós somos pequenos, mas tem muita gente que não se valoriza. Tem muita gente que não se ama, tem muita gente com espírito de coitadinho, com complexo de inferioridade. Meu irmão, você tem valor para Deus. Quando Deus te criou, quando Deus te formou no ventre da tua mãe, está lá no Salmo 139, Ele te teceu com as suas mãos cuidadosas, com seu olhar gracioso. Quando Deus te teceu no ventre da tua mãe e você nasceu, Deus se alegrou, Deus se deleitou.
porque através da sua vida, da minha vida, nós temos propósito, nós temos uma missão, nós temos uma vocação em Deus, e quando cumprimos essa missão de Deus, esse propósito de Deus na nossa vida, também promovemos a glória de Deus. Deus anseia alegrar-se em seus filhos. Será que você já é um filho de Deus? Será que você já abriu o coração para Deus? Será que você já deixou Jesus entrar dentro do seu coração? Só existe dois reis no coração humano. Ou é Jesus Cristo, o rei soberano do teu coração, e ele não aceita nenhum outro amor maior do que o amor por ele. Ele deve estar em primeiro lugar no nosso coração. Ele deve ser o rei soberano do nosso coração. Mas existe um outro rei que é possível dentro dos nossos corações, principalmente com aqueles que vivem uma vida alienado de Deus, longe de Deus, virando as costas para Deus. Satanás e os demônios deitam e rolam na vida dessas pessoas. E quem reina no coração delas é o próprio eu. É o seu ego inflamado, é o seu coração duro diante de Deus. O reizinho do coração é o Golias, o gigante do eu dentro dos corações. Mas, irmãos, não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que Jesus seja o rei supremo do nosso coração. Ele quer se alegrar com seus filhos. Olha o que diz Isaías 62, versículo 5. Isaías 62, versículo 5, a Bíblia Sagrada diz: assim o seu Deus se regozija por você. Deus quer se regozijar em você. Deus quer promover alegria também no seu coração. Em Neemias 8:10, o texto sagrado diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso quem tem Jesus não pode ficar cabisbaixo, caído, abatido o tempo todo, triste. Tem alguma coisa errada nesse cristianismo. Nós temos que passar mais momentos alegres, felizes, em deleite, desfrutando da felicidade, da abundância, do gozo eterno no Senhor. E raramente, de vez em quando, é claro, somos humanos, sofremos dores e mazelas, dificuldades, como por exemplo essas dificuldades tremendas que estamos passando em meio à pandemia, ficamos tristes, abatidos. Isso é ser humano, não tem problema nenhum de vez em quando você chorar, de vez em quando você passar por uma situação de angústia, de aflição. Isso é ser humano. Jesus passou por isso também. Quando ele estava no Getsemane, a Bíblia diz que a alma de Jesus estava angustiada, e ele falou para Deus: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Nós vemos um Jesus resoluto, um Jesus colocando a sua própria vontade debaixo da vontade de Deus. E isso é lindo, querido. Deus quer se alegrar em você. E Deus quer que você seja cheio da alegria do Senhor, que é a nossa força. Quando achamos prazer e felicidade naquilo que é agradável a Deus, nós nos tornamos cada vez mais felizes. Tem muita gente que pensa que a felicidade é um lugar onde você vai chegar. Não. A felicidade é um jeito de se caminhar com Jesus de Nazaré. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é a porta que nos abre para o reino de Deus. E o Espírito Santo é o paracleto, é o conselheiro, é o nosso consolador, é o nosso guia que nos leva pelo caminho de vida eterna, pelo caminho de Jesus rumo à salvação e essa vida eterna que nós estamos falando, que é conhecer o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, João 17:3, e a seu Filho Jesus, a quem tu enviastes. Seja os aspectos, quando achamos prazer e felicidade no que é agradável a Deus, seja no trabalho de outras pessoas, seja nos aspectos das nossas próprias vidas ou coisas criadas, demonstramos, preste atenção, as maneiras pelas quais Deus tem nos abençoado. E portanto, quando honramos a Deus e imitamos a sua benignidade, promovemos a glória de Deus. Então essa pergunta é para você, querido. Você tem honrado a Deus com a sua vida? Você tem honrado a Deus na sua casa? Você tem honrado a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas? Você tem honrado a Deus com os seus dons, com os seus talentos? Você tem honrado a Deus com a sua profissão, sendo benigno? Ou seja, fazendo bem a outras pessoas, servindo as pessoas? Tem muita gente que vira para nós e fala: pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja, eu quero servir a Deus. A primeira coisa que eu falo, irmão, comece servindo as pessoas, porque servindo as pessoas você vai servir a Deus. Marcos capítulo 10, 45, o texto sagrado diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir
e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Jesus entendeu isso, gente, que ele veio para essa terra, ele se fez homem, ele habitou entre nós para servir seres humanos. E se queremos agradar o coração de Deus, se queremos ser semelhantes a Jesus, se queremos verdadeiramente servir a Deus, servimos pessoas, ajudamos pessoas, praticamos o bem às pessoas e descobrimos, fazendo bem, a nossa bênção e felicidade. A fonte de todas as coisas boas, sabe qual é? O próprio Deus. Esse é o Deus benigno. O Deus benigno é quando nós descobrimos que a fonte de todas as bênçãos, a fonte de toda a felicidade é o próprio Deus. Onde é que está a fonte da tua alegria, querido? Está nos bens? Está no seu status social? Está na sua conta bancária, talvez gorda? Está naquilo que as pessoas acham de você? Está na sua profissão, na sua vida profissional? Aonde está a fonte da tua bênção? Onde é que está a fonte da tua felicidade? Deus é bendito. Deus é bendito, ou seja, nós falamos bem de Deus, nós bendizemos ao Senhor porque, primeiro, Ele se deleita nele mesmo, no seu caráter, na sua essência, em quem Ele é. E na medida em que nós refletimos o caráter de Deus, os atributos de Deus, as coisas de Deus, promovemos a glória de Deus e recebemos de Deus como fonte eterna bênção e felicidade. Deus é bendito. É a primeira característica que nós queremos te ensinar. Outra segunda característica é que Deus é belo. Abra comigo Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Olha o que diz esse lindo Salmo 27, versículo 4. O texto sagrado diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Quando é que foi a última vez que você meditou no Senhor? Quando é que foi a última vez que você contemplou a beleza do teu Deus? A beleza de quem é Deus, a beleza da criação de Deus, né? Como é gostoso quando a gente vai no meio da natureza. Eu gosto muito de caminhar na mata, subir montanha, né? Ir para a praia. Como é gostoso quando a gente vê essa natureza, os animaizinhos, as coisas criadas. Nós contemplamos a beleza do nosso Deus. Nós contemplamos a beleza do Senhor também quando vamos na casa de Deus, quando temos comunhão com os nossos irmãos, quando meditamos em Deus no seu templo. E temos aprendido nos dias que estamos vivendo que o templo de Deus somos nós. Nós somos morada de Deus, casa de Deus, a nossa casa física. Você está assistindo um culto online na minha sala. O templo de Deus hoje é a minha sala. É aqui a minha casa. A nossa casa tem que ser casa de Deus. E a nossa alegria, uma coisa que pedimos a Deus e queremos buscar, é que possamos morar na casa do Senhor, que as nossas casas sejam casas do Senhor, que os nossos dias nós venhamos a desfrutar da vida, da beleza da vida e contemplar a beleza de quem é Deus e meditarmos nele, no seu templo, meditarmos no nosso coração, cheios do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda o que diz esses salmos. Ou seja, Davi nos diz que o seu único e grande anseio na vida é habitar na casa de Deus durante toda a sua existência. Nós vemos que hoje os crentes, por qualquer motivo, deixam de ir na casa do Senhor. Por qualquer motivo fútil, chegou uma visita, chegou não sei o quê, tem o Faustão, tem um jogo de futebol, não vou na casa do Senhor. Irmão, quem anda com Deus tem paixão de estar com as outras pessoas de Deus. Tem paixão de ter comunhão com os irmãos, tem paixão pela casa de Deus, pelo local onde o povo de Deus se reúne, onde tem o povo de Deus, ali é casa de Deus. Para de ficar dando desculpa esfarrapada, para não ir na igreja, para não ir na casa de Deus, para não ter comunhão com os irmãos, para não ir na célula, para não ir em determinados lugares. É claro que agora nós estamos impossibilitados, e aí a casa de Deus tem que entrar dentro da sua casa, no seu culto doméstico, no seu culto familiar, junto com os seus filhos, orando junto, louvando a Deus, meditando na palavra de Deus, buscando a face do Senhor. A sua casa tem que ser a casa de Deus.
e contemplando a formosura do Senhor. Esse deve ser o nosso anseio, desfrutar da presença de Deus e vivermos para o louvor da sua glória, contemplarmos a beleza do Senhor, meditarmos na palavra de Deus, orarmos a Deus, buscarmos o Senhor, contemplarmos a sua beleza e a sua formosura. Os atributos de Deus, tanto os visíveis quanto os invisíveis, se manifestam em tudo aquilo que Deus criou. Na natureza criada, nós vemos os atributos invisíveis de Deus. Nós vemos a onipotência de Deus, o Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus sábio, o Deus belo, o Deus lindo, o Deus maravilhoso. Tudo isso você pode desfrutar contemplando do Senhor. Deus é a soma de todas as qualidades desejáveis e possui todas elas. Todas as qualidades que nós ansiamos para a nossa própria vida, Deus é a fonte de todas elas. Você quer ser uma pessoa boa? Se conecte com a fonte da bondade, que é o Senhor. Você quer ser uma pessoa alegre? Esteja conectado com a fonte da alegria, que é o Senhor. Foi o que Jesus ofereceu para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Quando ele viu ela ali aflita, né, com a sua vida toda enrolada, afetiva ali, já tinha se envolvido com 5 homens e o quinto marido dela, a pessoa que estava com ela, não era ainda marido dela. Não sabemos detalhes disso, se ela estava amigada ou se ela estava roubando o marido de outra pessoa, nós não sabemos. Só sabemos que Jesus sabia do pecado dela, confrontou ela com o seu pecado, com a sua responsabilidade e trouxe a fonte da alegria, a fonte da felicidade, que é a água da vida. A água do Espírito Santo de Deus. Deus é a soma de todas as qualidades desejáveis e nele nós temos tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos como seres humanos. Assim como Davi experimentou todos os nossos anseios humanos e desejos, só encontraremos o cumprimento desses verdadeiros desejos e verdadeiras necessidades em Deus, que é o único e verdadeiramente belo. Deus é belo. Que venhamos a meditar na sua palavra, que venhamos desfrutar da sua presença, que venhamos contemplar a beleza da formosura de quem é o Senhor. Uma das coisas mais lindas que eu tenho gostado desse estudo sobre os atributos de Deus é justamente isso. Como é gostoso nós meditarmos sobre as características de Deus. Como é maravilhoso nós aprendermos sobre o caráter de Deus. Quando nós meditamos em Deus, pensamos em Deus, Deus é glorificado na nossa vida. Deus é exaltado. Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo, diz o salmista. No meio das orações dos seus filhos. No meio dos devocionais em família. No meio dos tempos onde desfrutamos comunhão com os nossos irmãos. Ali Deus ordena a sua bênção. Ali a graça e glória quando estamos juntos. Num só espírito, num só coração, diante do Senhor. E para terminarmos o nosso estudo sobre o caráter de Deus, Deus, além de ser bendito, além de ser belo, como nós aprendemos hoje, Deus é uma unidade. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são 3 pessoas distintas, há um só Deus e todas elas são plenamente Deus. Se você quer entender de maneira bíblica o que é a Trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a melhor maneira são essas 3 verdades que eu estou ensinando para vocês. Primeiro, Deus é o único Deus. Deus tem uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas as 3 pessoas divinas são plenamente Deus. E todos eles desfrutam da mesma glória, da mesma substância, da mesma essência. São Deus. 3 pessoas distintas, há um só Deus, e todas elas são plenamente Deus. Louvado seja o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, embora alguns atributos de Deus possam parecer, mais destacados do que outros, como por exemplo a onipotência, a onisciência de Deus, a onipresença, são geralmente os 3 atributos que são mais falados de Deus. Além de falar que Deus é amor,
que Deus é santo, também são atributos muito comuns de Deus, que Deus é conhecível, todos esses atributos são importantes, mas também, amados, é importante perceber que Ele é uno, que é um, em todos os seus atributos, como eu já falei, todas as características de Deus, elas funcionam numa sinergia perfeita, numa coesão perfeita, nada se contradiz, elas têm uma harmonia perfeita, Deus é perfeito. Então, ele jamais pode se contrariar, uma característica de Deus não pode destruir a outra, jamais. Ela é perfeita, ela é perfeita. E Deus é uno em todos os seus atributos. Ele não possui mais um atributo do outro, não. Da mesma maneira que Jesus é glorioso, o Pai é glorioso, o Espírito Santo é glorioso. Da mesma maneira que o Espírito Santo é santo, o Filho é santo e o Pai é santo. Ele não está dividido em partes e não exibe um atributo num ponto da história e outro em um momento diferente. Não, eles coexistem de maneira igualitária no mesmo ser, na mesma substância. Glória a Deus. Ele é pleno, ele é completo em cada um dos seus atributos. Ou seja, mesmo aqueles que não são mencionados, né, nessa lista que nós falamos aqui para vocês em todos os momentos, Deus é uno. A Escritura nunca identifica um dos atributos de Deus como mais importante do que os outros. Por exemplo, Deus é luz. É o que diz 1 João 1,5. 1 João 1,5. Mas também, além de Deus ser luz, Deus também é amor. Então ele é uma luz amorosa. Ele é um santo iluminado. Ele é um santo amoroso. Ele é um justo amoroso. Ele é um Deus sábio, que é luz, que é amor, que é santo, que é conhecível, que é independente e que é tudo isso que nós falamos, que é espírito, que é invisível, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente e todas essas características nós estamos falando para vocês. Ele é em todos os momentos e de todos os modos luz e amor, porque Deus é luz em 1 João 5 e Deus é amor em 1 João 4:8. Cada um dos atributos de Deus qualifica o outro e eles formam um só Deus. Cada um dos atributos de Deus representa um aspecto do seu caráter, uma faceta do caráter de Deus, como se fosse, como eu ilustrei, como se fosse uma das faces de uma joia preciosa que tem múltiplas faces, mas uma só joia, um só diamante, um só tesouro, uma só riqueza insondável, o nosso Deus eterno, nosso Deus maravilhoso. Cada um deles, cada um dos atributos de Deus nos fornece um aspecto de quem Ele é, da sua essência, do seu caráter, das suas qualidades e também nos oferece uma perspectiva sobre quem Ele nos fez ser. Quando aprendemos mais de Deus, aprendemos mais sobre nós mesmos. Como nós ensinamos desde o começo, alguns dos atributos de Deus, Deus comunica aos homens, Deus dá aos homens, Deus oferece aos homens características dele mesmo. E quando nós vivemos essas características de Deus no nosso dia a dia, nós glorificamos a Deus em todas as coisas. Por exemplo, Deus é justiça, nós aprendemos. Ele é justiça e Ele é correto. Então, quanto mais justo nós formos, quanto mais praticarmos a justiça do reino de Deus e mais correto, ético, moral, honesto, sincero, transparente nós formos, íntegros nós formos, mais refletiremos a glória de Deus no nosso dia a dia. Conhecer a Deus, querido, é uma jornada maravilhosa. João 17,3, eu vou terminar. E esta é a vida eterna, 2 pontos. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia. E também que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Prossigamos cada dia mais, que cada dia mais o anelo do seu coração, o anseio mais profundo da tua alma, o desejo ardente do seu coração, seja conhecer mais a Deus. Nós temos aprendido. Deus se manifesta através da criação, Deus se manifesta através da lei moral inscrita nos nossos corações, a nossa consciência. Deus se manifesta através da sua palavra, a maneira mais segura
correta e fácil de ouvir a voz de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus se manifesta na igreja através dos irmãos, através da comunhão. Deus se manifesta com voz audível no nosso interior, no nosso homem interior, através do Espírito Santo de Deus. Deus se manifesta de diferentes maneiras, em diferentes tempos, porque Ele quer se tornar conhecível a cada um de nós. Ele quer se revelar de forma progressiva aos nossos corações, aos seres humanos, ao longo da história. E esse Deus é maravilhoso, Ele é benigno, é o que nós aprendemos hoje, Ele é belo, que venhamos a desfrutar da beleza da sua santidade, e Ele é um só, o único Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Continue conectado conosco através dos cultos online, através dos nossos devocionais, que fazemos quase todo dia, através do Instagram, no YouTube, no Instagram, no Facebook, Igreja Casa na Rocha. Continue conectado conosco. E ali também você vai ficar sabendo todas as nossas atividades, todos os nossos movimentos como comunidade local, como Igreja do Senhor Jesus. Venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte dessa igreja abençoada, Igreja Casa na Rocha. Agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e eu quero terminar orando por você. Se você tiver qualquer pedido de oração, escreva nos comentários do Instagram, do Facebook, do YouTube, nós estaremos orando pela sua vida, queremos saber de onde você está nos assistindo, para que possamos louvar a Deus, né? Nós temos visto aí pessoas da Alemanha, da Inglaterra, da Irlanda, dos Estados Unidos, então toda hora aparece alguns irmãos, meus amigos do México, né? Morei 2 anos no México, de vez em quando encontro eles nas redes sociais, assistindo os nossos cultos online. Que Deus os abençoe, amados, é uma alegria estar aqui com vocês. Feche os seus olhos, coloque a mãozinha no seu coração, vamos terminar orando ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, onde nós aprendemos o que é a vida eterna. Pai, nos ajude a desfrutarmos da vida eterna, a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Pai, livra-nos do mal, das tentações, das ciladas do inimigo, dá-nos força moral, força volitiva de fazermos escolhas conscientes pelo Senhor, pela Tua palavra, de obediência, com fé, graça e unção recebidas do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é a fonte da nossa felicidade, é no Senhor que temos a plenitude de alegria, a plenitude do Espírito, a plenitude de Cristo em nós, a esperança da glória é o Senhor. Pai, que possamos manifestar a Tua graça, a Tua glória, refletir o Teu caráter no nosso dia a dia, os atributos comunicáveis de Deus, aquilo que o Senhor compartilhou conosco, possamos desfrutar, vivenciar, conhecer mais a Deus e tornar esse Deus, o Deus da Bíblia, cada dia mais conhecidos, através do nosso exemplo de vida, através das nossas palavras. Que a Tua palavra esteja na nossa boca, mas também no nosso coração, que possamos desfrutar da vida abundante, da fé pujante, da fé corajosa, em meio aos dias difíceis que estamos vivendo. Abençoa cada irmão, dentro da sua necessidade, traz a resposta, o milagre, a bênção, cura os enfermos, sara os feridos, restaura, Pai, aqueles que estão arrebentados, Pai, seja financeiramente, emocionalmente, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, envia os Teus anjos a trabalhar a favor dos herdeiros da salvação, e abençoa os Teus filhos, o Teu povo. Pai, nós Te pedimos isso de todo o coração, nos protege e nos guarda, nos dias difíceis que estamos enfrentando, em nome de Jesus, que a chama nunca se apague, pelo contrário, que o nosso coração incendeie na direção do Teu coração, Pai. É o que nós Te pedimos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão querido, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Você que entrou agora no final, volte esse vídeo e assista completamente, tanto no Facebook, já está disponível, logo em seguida, e aqui no Instagram também. Um abração a Mari Gazi, a Juliana Pinatti, a Elisabetinha de Souza, querida, a Renata Gazi Barros. Um beijão, tá? Deus vos abençoe, estamos morrendo de saudade de vocês. Que Deus vos abençoe, amados. A graça e a paz de Jesus. Amém.